Jovem, continuando ensinando a Bíblia para você do alfabeto de A a Z, chegamos na letra J, né? O tema passado foi super interessante, falamos sobre uma das pessoas mais importantes das nossas vidas, Deus, Jesus, né? Falamos sobre Jesus, quem é Jesus, o que ele faz, se Jesus realmente é o Messias. Confere lá, o vídeo foi muito bacana, né? Muito interessante. Jesus é tudo para nós. E hoje iremos falar sobre jovem, continuando a letra J. Eu sou jovem, você que está assistindo esse vídeo é jovem, porque a palavra de Deus fala que 100 anos ainda é jovem para Deus. Né? O que é 100 anos perto da eternidade? Concorda comigo? E eu quero começar esse vídeo citando a seguinte citação. Olha o que eu vou te falar agora, presta atenção que é muito sério o que eu vou te falar. Eu sempre falo isso em alguns vídeos e vou repetir para ficar fixo na sua mente e no seu coração. Deus, ele não precisa de advogado, de pessoas que tentam defender a Deus de, em qualquer coisa, qualquer área da vida. Deus ele não precisa de advogado, porque se ele precisasse que alguém defendesse ele teria pessoas bem melhores do que Tom Santos, que sou eu, ou qualquer líder religioso. Então nunca entre em debate bíblico. Jesus não fez isso. Jesus, quando ele era afrontado para debate sobre teológico, da palavra de Deus, ele respondia com a única resposta: está escrito. E virava as costas e ia embora. O que você entende das escrituras? Era essa a resposta de Jesus Cristo. Ele nunca entrava em debate teológico, em debate nada. Ele só usava a Bíblia como sua única defesa, como seu único meio de salvação e como seu escudo, na verdade. Ele usava somente a Bíblia como seu escudo diante de todas as adversidades que o inimigo trazia para ele ao longo da sua vida aqui do seu ministério. Então Jesus sempre usava a Bíblia como sua defesa e falava: está escrito. Então Deus, Jesus, ele não precisa que você tenta defender, seja advogado. Deus também não precisa que você tome o papel dele de juiz, de sair julgando as pessoas. Deus ele não precisa que você seja juiz para você sair julgando as pessoas, falando o que é certo, o que é errado, apontando as pessoas. Tem um versículo na Bíblia que fala, antes de você apontar o cisco que está no olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Entende? Olha o tamanho do pedaço de pau que está dentro do seu olho. Então Deus ele não precisa que você tome o papel de juiz. E ele não precisa que você defenda dele de advogado. O que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou aqui na terra, ele falou assim: você será a minha testemunha. Deus ele precisa de testemunha, que você apenas testemunha. Ele mesmo falou, Jesus andou aqui na terra, ele falou: vocês serão a minha testemunha. Falando naquela época, ele falou tanto aqui na Judéia, quanto em Samaria, e até os confins da terra, ou seja, no planeta Terra inteiro. Então somos testemunha. Fixa isso na sua mente e coloca isso no seu coração. Não tenta defender a Deus, não tenta advogar em prol de Deus e não tenta ser juiz de Deus. Vou citar outra coisa aqui para você que é importante. Se o Deus, olha o que eu vou te falar. Se o Deus que você serve não discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma maneira de si próprio. É bem provável que você esteja adorando uma forma de você próprio. Repetindo, se o Deus que você serve, ele nunca discorda de você, é bem provável, não vou falar nem bem provável, é provável que você esteja adorando uma forma de si mesmo, não a Deus. Porque nossos pensamentos, a nossa atitude é egoísta. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nós nascemos com a tendência, a inclinação para as coisas más. Nós nascemos para fazer o ao contrário da vontade de Deus. Então, se o Deus que você adora, ele não discorda de você, repetindo, é provável que você esteja adorando uma maneira de si próprio. Ok? Falando isso, sem mais delongas, vamos entrar num tema sobre jovens, tá? Eu queria deixar isso bem claro porque eu não estou aqui para entrar em debate teológico, eu não estou aqui para levantar placa de igreja ou de religião. Como eu sempre já falei em outros vídeos,
Porque quando Cristo voltar aqui nessa terra, está escrito 2.500 vezes aqui na palavra de Deus que ele vai voltar. Isso é uma promessa incondicional. Creia você não, ele vai voltar. Acredite você não, ele vai voltar. Esteja preparado você não, ele vai voltar. Ele mesmo falou em João, no capítulo 10, ele falou o seguinte, que naquele dia haverá apenas um rebanho e um só pastor. Como eu já falei em outros vídeos, são 7 bilhões de seres humanos habitando no planeta Terra. 2,8 é denominado cristão. Por que tantas religiões se há um só Deus, um só Jesus, um só Salvador e uma só Bíblia? Porque as pessoas tentam adaptar Deus à sua necessidade. Simplesmente isso. E ele mesmo falou, haverá apenas um rebanho e um só pastor. Então se você defende a sua placa de igreja, se você defende a sua religião, você vai se frustrar naquele dia, porque haverá apenas um rebanho e um só Senhor. É por isso que nesse canal eu prego a Bíblia. Eu falo o que está escrito. Se você discorda ou não, é o que eu acabei de falar. Se você discorda do que a palavra de Deus diz, você está discordando do próprio Deus. A Bíblia, ela nunca foi, nunca será, não é e nunca será um livro interpretativo. Eu já falei isso várias vezes, ela é um livro guia, tá? Porque Jesus mesmo, ele usou a Bíblia como a sua defesa. Eu escuto muitas pessoas falando, o Velho Testamento não está mais em vigor, muitas coisas do Velho não estão em vigor, o Velho Testamento agora é o Novo Testamento. Não é mais o Velho Testamento, é o Novo Testamento. Eu pergunto para você, Maria, que foi escolhida a dedo por Deus para criar o seu filho quando veio aqui no mundo, ela tinha já no seu caráter, ensinamento dos seus pais, bíblico, ela aprendeu a Bíblia do Velho Testamento, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito há cerca mais ou menos de 50 anos depois da morte de Cristo, mais ou menos, tá? E Jesus, ele foi ensinado com o Velho Testamento. E Jesus, quando ele andou aqui na Terra, quando ele citava as Escrituras, ele citava qual? O Novo Testamento ou o Velho? Com certeza o Velho Testamento. E se você ler as 14 epístolas de Paulo, até mesmo os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que eles têm muitas citações no Velho Testamento. Um complementa o outro. Um preenche o outro. Então a Bíblia toda é inspirada por Deus. A Bíblia é Deus falando de forma humana para mim e para você. Porque se Deus falasse de uma forma de Deus, nós não suportaria pelos nossos pecados. Porque a palavra de Deus fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Você entende? Isso que eu estou te falando é comprovado na Bíblia. O apóstolo Pedro, ele fala no seu livro, ele fala o seguinte, toda a Escritura, toda, ele começa assim, toda a Escritura. Ele não começa só falando só o Novo Testamento, ele fala toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, a fim de que o ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele fala toda a Escritura, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos entrar no tema sobre jovem, continuando no alfabeto da letra G a Z. Então, como sempre falo nesse vídeo, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou, examina as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, Jesus. Vamos entrar no tema jovem? Então, como eu falei, o tema hoje que nós iremos falar é sobre jovem. E eu elaborei algumas perguntas para você, te dando capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família. Como sempre falo, nesse canal aqui eu não leio os textos bíblicos para você de uma forma didática para incentivar você a estudar e aprender a Bíblia. Aprender os temas bíblicos. Porque, como eu já falei, examinar as Escrituras, estuda as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E ela mesmo que dá testemunho de Jesus Cristo. Então, por isso que eu não leio se subir para você. Eu apenas dou o capítulo e versículo para incentivar você a ir até a sua Bíblia, com a sua família, se reunir e estudar a Bíblia, porque o tempo está próximo.
Em Apocalipse, no capítulo 3, fala o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que lê, feliz aqueles que ouvem também, e feliz aqueles que guardam a palavra desse livro, pois o final de todas as coisas está próximo. Está próximo mesmo. Olha o cotidiano que nós estamos vivendo. Olha o contexto que nós estamos vivendo. Tem como você falar que não está próximo da volta de Cristo para resolver os problemas da humanidade? Porque Ele é o único. O único que pode resolver o problema da humanidade é Deus. Deus, ponto final. Pode entrar presidente, monarquia, pode entrar quem for. Nenhum consegue resolver o problema da humanidade, que é o pecado, que é o egoísmo, que se resume tudo na palavra pecado. Egoísmo, egocentrismo, arrogância, assassinato, morte, maldade. Se resume tudo numa só palavra que significa pecado. Então só Ele consegue resolver esse problema, ok? Por isso que Ele vai voltar. Então vamos dar entrada no tema. Jovem, elaborei algumas perguntas para que você possa estudar e ver na sua Bíblia, tudo bem? Vamos lá. Primeira pergunta do tema jovem que eu deixei para você fala assim. Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Fala assim: como pode um jovem se conservar puro? Olha que pergunta interessante. Repete para mim então a pergunta. A pergunta é: como um jovem pode se considerar puro? Onde eu vejo isso, Tom, na Bíblia? Onde eu vejo isso na minha Bíblia para eu poder estudar e ver? Vou te falar o capítulo e o versículo onde você vê isso na sua Bíblia para que você possa estudar e examinar tudo o que eu falo aqui. Não acredite no que eu falo, vai na sua Bíblia e confere, tá bom? Então a pergunta é, que eu deixei para você: como um jovem pode se conservar puro diante da palavra de Deus ou diante de Deus? Onde está escrito isso, Tom? Para mim ver, você vai na sua Bíblia, no livro de Salmo, tá? O livro de Salmo que todo mundo conhece, no Salmo 119, no versículo do 9 ao 11. Repetindo a pergunta: como um jovem pode se considerar puro diante de Deus? Você vai no Salmo 119, do versículo 9 ao 11, tá bom? Vamos para a próxima pergunta do tema jovem? Próxima pergunta do tema jovem, fala assim: qual é a melhor... Olha que pergunta interessante também. Todas as perguntas que eu deixo para você é interessante. Eu só coloco perguntas para que você possa entender sobre o tema mesmo. Olha a segunda pergunta que é interessante também, como todas as perguntas. Qual é a melhor época? Qual é a melhor época para decidir ao lado de Deus? Qual é a melhor época para a pessoa se decidir, tomar decisões para seguir a vontade de Deus e tomar parte do lado de Deus? Qual é a melhor época? Existe uma época, Tom? A Bíblia fala de uma época? Fala. Eu vou te dar o capítulo e o versículo para que você possa verificar isso, tá bom? Então a pergunta é: qual é a melhor época de você se decidir ao lado de Deus? Onde eu vejo isso, Tom? Você vai ver isso na Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, 9 e 10, e também você vai ver isso no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 12, de 1 a 5. Repetindo a pergunta, eu vou repetir para você: qual a melhor época de você decidir tomar parte do lado de Deus? Qual a melhor época? Onde eu vejo isso, Tom? Você vai ver no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, 9 e 10, e Eclesiastes, no capítulo 12, de 1 a 5. Essa é a resposta para essa pergunta. Qual é o melhor tempo, qual a melhor data, qual é o melhor ano para que você possa entregar a sua vida para Jesus? Para mim, desde o nascimento, mas a Bíblia fala uma época boa, na juventude, por isso que eu estou no tema jovem. A juventude é a melhor época, mas lê lá o que a Bíblia diz para você, tá? Então, qual é a melhor época para você entregar a sua vida para Cristo? Você vai ver lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, do 9 ao 10, e no capítulo 12, de 1 a 5, tá bom? Próxima pergunta do tema ainda, jovem. Próxima pergunta fala assim: que cuidado, olha que pergunta interessante, que cuidado devemos ter com os desejos do corpo? Olha que interessante. Que cuidado devemos ter com os desejos do corpo? Os desejos que nosso corpo pede, o que nós pedimos, o que o corpo necessita. Quais os cuidados que nós devemos tomar? A Bíblia fala sobre isso, Tom? Fala. Qual o capítulo e o versículo para mim ler na minha Bíblia, com a minha família? Vou te falar. Repetindo a pergunta: qual o cuidado que devemos
que devemos ter com os desejos do corpo. Quais os cuidados que devemos ter com o desejo do corpo? Olha a pergunta que eu deixei para você. Vamos lá, onde eu vejo isso, Tom? Onde eu vejo isso, Tom, na Bíblia? Você vai no livro de Filipenses, no Novo Testamento, tá? Se você tiver dificuldade, você fecha a sua Bíblia, tem um índice com todos os livros e página. Aí você vai lá ver onde está escrito Filipenses no Novo Testamento, vê a página e vai lá. Então você vai no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Filipenses capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima pergunta do tema jovem ainda? Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta fala assim: qual é o conselho que Deus... Olha que pergunta. Qual é o conselho de Deus para o jovem? Qual é o conselho de Deus para o jovem? Você acha que Deus deixou um conselho para a juventude na Bíblia? Como eu falei, a Bíblia é Deus falando de forma humana. Será que Deus deixou um conselho para o jovem? Tem isso na Bíblia, Tom? Tem. Vou te dar o capítulo e versículo. O que Deus fala para o jovem aqui. A pergunta é: qual é o conselho de Deus para os jovens? Tá? Quando eu falo jovem é até 100 anos. Porque o que é 100 anos perto da eternidade? Tá bom? Qual é o conselho de Deus para os jovens? Vamos lá. Vou te falar assim, falar aqui para você o capítulo e versículo. Qual é o conselho de Deus para os jovens? Você vai no livro de Eclesiastes. Olha que interessante. Você vai no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Lê o 8 também, tá bom? Que é o final do versículo que o sábio Salomão escreveu. Então você vai lá em Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 1 ao 7, lê o 8 também. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Qual é o conselho de Deus para o jovem? Qual é o conselho de Deus para o jovem? O que você acha? Vê lá, tá? Eclesiastes, no capítulo 12, de 1 ao 7, tá bom? Você vai lá e vê certinho. Vê certinho, é lá que você vai achar a resposta para essa pergunta, tá bom? Você vai achar a resposta para essa pergunta que é maravilhosa. Vamos para a próxima pergunta do tema ainda? Vamos lá. Próxima pergunta do tema jovem. Vou ler aqui para você a próxima pergunta do tema jovem. A próxima pergunta fala assim: o que acontece aos que vivem para os prazeres? Olha que pergunta que eu deixei para você. O que acontece para as pessoas, para o jovem, ou as pessoas que vivem para os prazeres? Pelo seu eu acho que é certo, o que é errado, eu decido. A pessoa que acha que vive para o eu. O que acontece com essas pessoas? Vamos ver na Bíblia? Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. O que acontece aos que vivem para os prazeres? Que vive para o eu acho, eu penso assim, eu acho que tá certo. O que acontece com as pessoas que vivem pelo eu acho? Repetindo a pergunta, vou repetir a pergunta da maneira que eu escrevi, que eu deixei para você aqui. Vamos ver. A pergunta fala assim: o que acontece com as pessoas que vivem para os prazeres? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Você vai no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 17. Provérbios, capítulo 21, versículo 17. Tá bom? Você vai lá e vê a resposta para essa pergunta. O que acontece com as pessoas que vivem para os prazeres? Tá bom? Provérbios, no capítulo 21, versículo 17. Tá bom? Próxima pergunta. Que jovem perderá tudo? Olha, que jovem? Quais são os jovens que perderá tudo se não seguir os conselhos divinos? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Qual a pergunta? Que jovem perderá tudo? Quais são os jovens que perderá tudo? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim, vou te falar o capítulo e o versículo, tá? Você vai lá na sua Bíblia, no livro de Provérbios ainda, no capítulo 29, versículo 3. Provérbios, capítulo 29, versículo 3. Tá bom? Que jovem? Quais são os jovens que perderá tudo? Que acha que está ganhando, mas está perdendo. Onde eu vejo isso na Bíblia? Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 3. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá bom? Vamos para a próxima pergunta ainda do tema jovem, tá? A próxima pergunta fala assim: quando os pais, olha que interessante, quando os pais falam o que o jovem precisa fazer? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Quando seus pais te dão conselho, quando seus pais falam com você, o que você deve fazer? Você deve responder? Você deve confrontar?
o que seu pai está falando, porque eu tenho certeza que o conselho que seu pai e sua mãe está falando é conselho para o teu bem. Você pode ter certeza disso, sem sombra de dúvida. Você pode ter certeza, porque o seu pai e sua mãe nunca vai querer o seu mal. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver com o capítulo e versículo o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver? Vou falar para você aqui. Repetindo a pergunta. Vou repetir a pergunta para você aqui. Lê novamente, porque é interessante ler novamente a pergunta. Fala assim: quando os pais falam, o que o jovem precisa fazer? Quando os pais falam, o que o jovem precisa fazer? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Para mim poder ver isso, você vai no livro de Provérbios. Provérbios ainda. No capítulo 1, versículo 8. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá bom? Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Quando seu pai fala, o que você deve fazer? Provérbios, no capítulo 1, versículo 8. Capítulo sempre número grandão, versículo sempre número pequenininho, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui ainda do tema, tá bom? Próxima pergunta fala assim: o que é preciso fazer? Olha que pergunta que eu deixei para você. São as perguntas objetivas para que você possa entender e aplicar na tua vida, querido. Entendeu? Esse canal ele faz isso. Ensina a Bíblia para você de A a Z com perguntas para que você possa aplicar na tua vida e viver isso. Então a pergunta, olha que pergunta que eu deixei para você aqui, você vai, olha que pergunta. Todas as perguntas são interessantes, mas essa pergunta aqui é fantástica. Olha que pergunta. Você quer viver bastante? Quer viver muito? Então olha a pergunta que eu deixei para você. Fala assim, ó. O que é preciso fazer para viver muito tempo? O que é preciso fazer para que você possa viver muito tempo na Terra? O que eu preciso fazer para que eu possa viver muito tempo na Terra? A Bíblia fala isso, Tom? Fala. Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Vou te falar e você vai verificar na sua Bíblia, na sua casa, com a sua família, tá bom? Onde está escrito isso? O que a Bíblia fala para que eu possa viver muito tempo na Terra? O que eu preciso fazer? Você vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Vou repetir para você. O que é preciso... Olha que pergunta. O que é preciso fazer para viver muito tempo? Para você viver muito tempo, o que é preciso fazer? Êxodo, vai lá na sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Tá bom? Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta do tema ainda jovem. É um tema muito interessante e longo, porque é um tema que é importante. A juventude é tudo na nossa vida. Você perdeu a sua juventude, você perdeu quase a sua vida inteira. Você perdeu a sua vida toda. Por isso que o tema é longo e extenso, mas é fantástico isso que eu estou trazendo para você. É maravilhoso a juventude. E é maravilhoso a juventude se torna melhor quando você passa a sua juventude ao lado de Deus. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Fala assim. O que é... Fala assim, não, perdão. Eu já ia ler a mesma pergunta que eu fiz para você. Então, o que é preciso para viver bom tempo? Você vai no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Tá bom? Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Você vai saber o que é preciso fazer para você viver muito tempo. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. Que oração o jovem precisa fazer? Olha que interessante. Que oração um jovem precisa fazer? A Bíblia fala isso? A Bíblia ensina também uma oração para que o jovem precisa fazer? Para que eu possa fazer? Para Deus? Ensina, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina tudo o que você precisa, querido. Tudo o que você precisa, querido. A Bíblia ensina tudo. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Vou repetir para você. Que oração o jovem precisa fazer? Que oração o jovem precisa fazer diante de Deus? Que oração? Vou ler para você aqui o capítulo. Vou falar para você o capítulo e o versículo para que você possa verificar na sua Bíblia, com a sua família, na sua casa. Tá bom? Então você vai lá. Você vai lá no livro de Salmo. Livro de Salmo, que todo mundo conhece. O livro de Salmo, no capítulo 25, versículo 7. Livro de Salmo, no capítulo 25, versículo 7. Você vai achar a resposta para essa pergunta, tá bom? Então, qual é a pergunta, Tom? Que oração o jovem precisa fazer? A Bíblia ensina, Deus fala de uma oração que é preciso fazer, que o jovem precisa fazer, uma oração sincera, pura de coração. A Bíblia ensina. Você vai no livro de Salmos, no capítulo 25, versículo 7. Salmo, capítulo 25, versículo 7, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui do tema jovem ainda? Vamos para a próxima pergunta. Fala assim. Olha que pergunta interessante. Em que o jovem deve se
exemplo? Eu até dei uma gaguejada nessa pergunta, porque essa é uma pergunta que mexe muito comigo, eu fico até emocionado. Eu fico emocionado com essa pergunta. Se você olhar nos meus olhos, você perceber que eu fiquei emocionado e dei uma gaguejada nessa pergunta. Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. O que o jovem deve ser exemplo? Em que o jovem deve ser exemplo? Em que ele deve ser exemplo? Em tudo na vida. Mas eu vou te dar o capítulo e o versículo para que você possa ver na sua Bíblia, tá bom? Em que o jovem deve ser exemplo? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? A Bíblia fala? Fala. A Bíblia fala tudo que você precisa. Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou falar aqui. Você vai no livro de 1 a Timóteo. No livro de 1 a Timóteo, tá? Livro de 1 a Timóteo no Novo Testamento. No capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Eu fiquei até emocionado, dei uma engasgada nessa pergunta, porque é uma pergunta que mexe muito comigo. Todas as perguntas mexem muito comigo, mas essa, em que o jovem deve ser exemplo? Em que ele deve ser exemplo? Em tudo na vida. Mas o que a Bíblia fala? Você vai no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Vamos para a próxima pergunta e última pergunta do tema jovem. Que tema gostoso foi fazer. Que vídeo gostoso. Todos os vídeos eu amo falar de Deus para você. Eu amo ensinar a Bíblia para você de A a Z. Mas esse tema foi um tema gostoso também, como todos os temas. Um tema fantástico. Foi um tema fantástico. Vamos para a última pergunta do tema jovem. Última pergunta. Vamos lá, que eu deixei para você aqui. Que vitória! Olha que pergunta. Eu deixei para o final porque essa pergunta é fantástica. Que vitória Deus quer dar aos jovens? Que vitória Deus quer dar não só ao jovem, mas a toda a humanidade? Que vitória Deus quer dar ao jovem? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim que eu quero ler isso e quero fazer isso como cabeceira da minha cama. Ler toda a Bíblia, aprender a Bíblia com você no canal E aí, já orou hoje? De A a Z, e quero aplicar na minha vida. Como eu falei para você, esse canal ele não exalta a placa de igreja, eu apenas ensino para você a Bíblia, o que está escrito, te dou capítulos e versículos para que você possa ler na sua Bíblia, para que você possa examinar, fazer o que Jesus pediu, examina as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna, e ela que dá testemunho de Jesus Cristo. Então a última pergunta fala assim: que vitória Deus quer dar aos jovens? Que vitória Deus quer dar para mim e para você, aos jovens, a toda a humanidade? Que vitória é essa? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Você vai lá no livro de 1 João, no Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Você vai no livro de 1 João, no capítulo 2, e o versículo 13 e 14. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Que vitória Deus quer dar aos jovens? Você vai no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 13 e 14. Tá bom? Querido, esse foi o tema jovem. Eu peço que você, humildemente, se inscreva no canal. Deixa seu like se você gostou. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Eu sou o Tom. Ora por mim, que eu estarei orando por você. Vamos fazer uma oração? Vamos. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, obrigado por um dia o Senhor, no seu planos eterno, ter bolado, ter arquitetado o plano da salvação. Que Jesus deixou tudo no céu e veio a este mundo se humilhar para poder trazer uma vida melhor para toda a humanidade, para que nós possamos fazer parte novamente do reino celestial e viver num mundo de paz, de amor, sem sofrimento, sem doença e sem morte, que é o principal. E que se cumpra na nossa vida, que nós possamos viver no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça, e o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Isso que eu falei está escrito na sua palavra, que é no livro de Apocalipse, no capítulo 21, o Senhor deixou escrito. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter deixado uma carta de amor para a humanidade, que é a Bíblia, que é o Senhor Deus falando de forma humana para toda a humanidade. Obrigado por tudo. Perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelo meu pecado, para que essa oração possa ser aceita em nome de Jesus Cristo. E é no nome dele que eu peço e agradeço. Amém. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Como sempre digo, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá a coragem de te responder. Nem só do seu dinheiro viverá você, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se inscreva no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo.
Tchau!